Fala galera, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma segunda-feira no PPCalcast, quadro de toda segunda-feira às 19 horas, o quadro Contando História. E hoje, nosso convidado mais que especial, dispensa apresentações, ex-deputado estadual, ex-presidente da Assembleia e ex-prefeito de Fortaleza, meu amigo, hoje posso chamar assim, Roberto Cláudio. Roberto, boa noite, quanta honra você aqui com a gente. Uma honra para mim, Pepe. Muito obrigado pelo convite, abraçar o Mardônio, agradecer o pessoal que vai nos acompanhar aqui hoje à noite, nesse bate-papo leve, descontraído. Esse é o perigoso, viu? Que eu acabo se entregando é assim, né? Batendo papo, conversando, sem querer desascou aqui no passeio dito. É igual conversa de bar, né? Vai saltando, vai saltando. Mas não vai ser tão leve assim não, né, Mardônio? O Mardônio estava confidenciando aqui que está nervoso, tá assim, Mardônio, boa noite a todos. Boa noite, Pepe, boa noite, prefeito Roberto Cláudio, nosso grande, maior prefeito dessa cidade, dessa capital, né? Existia um mito do pessoal falar que o doutor Juraci foi o melhor prefeito, e você veio lá e quebrou esse recorde, né? Foi um prazer imenso, a gente está aqui super nervoso para poder entrevistar, mas vai dar certo. Vamos soltar. Roberto, eu queria começar perguntando, todo mundo conhece o Roberto da prefeitura, um grande político que foi exemplo para a gente, como quem está assistindo provavelmente sabe que eu estou vereador de Fortaleza, então não tenho dúvida que isso é um grande exemplo para nós. Mas quem é o Roberto Cláudio? Roberto, pessoa, ser humano, pai, família, marido. Quem é o Roberto? Vou chamar aqui a Carol para responder. Não sei se é bom. Na próxima a gente traz ela. Mas, Pepe, primeiro, parabenizá-lo por essa iniciativa. De fato, quem está no ramo dos negócios ou quem está no ramo da política precisa se comunicar. Né? E esse formato de podcast e as pessoas que você tem trazido aqui, eu tenho acompanhado, empresários, humoristas, a gente da cena diversa de Fortaleza e do Estado, acho que é muito legal. E esse formato, ele ajuda as pessoas a se integrarem, né? Porque comunicação não é só o que a gente diz, né? O que o outro entende. E essa coisa da comunicação muito formal, cada vez mais empalitosada, produzida, tem rendido menos atrativos do que esse formato que você tem desenvolvido aqui. Pepe, eu tenho 48 anos de idade, nasci dia 15 de agosto de 75, aqui em Fortaleza, no bairro do Papicu. Sou orgulhoso filho de dois pais que puderam me dar amor, proteção, bons exemplos. Né? O papai era professor universitário, foi reitor da UFC, foi um educador por natureza. A minha mãe, graças a Deus, viva, ativa, trabalhando todo dia, servidora pública aposentada da UFC e hoje trabalha com meus irmãos. E sou de uma família que se ama muito. Né? Somos 4 irmãos. Hoje, uma família maior, porque cada um de nós tem filhos. Né? Conheci a Carol no grupo de jovens de católico, rezando. Segundo amigo meu, fui atrás de uma namorada. Deu certo. A Carol estava no grupo de jovens. Conseguiu êxito. E a Carol tinha 16 anos, eu tinha 22 na época. E começamos a namorar e acabei me casando com a Carol. Tenho 2 filhas, a Isabela e a Roberta. E isso, na verdade, é a parte essencial da gente, porque você está na luta da vida há muitos anos, né, empreendendo, agora em mandato político, e essas reviravoltas da nossa vida profissional, elas acontecem por todos. Né? E a essência da gente, eu acho, está nessas raízes que a gente vai plantando aí, principalmente familiares e de amizades e relações que são estabelecidas ao longo desse trajeto. Né? Eu me recordo como pergunto assim, quais são meus amigos? De que época, de que geração? Né? Eu mantenho vários amigos de várias turmas distintas. Eu estudei no Colégio Batista, antes do Colégio Militar, tenho um grupo de amigos de lá, tem o Marcelo Pinheiro, que foi secretário-chefe da gabinete. Marcelo é meu colega desde o Jardim 2 do colégio. Então, pra você ver o tempo Amigão de infância. Amigo de infância. Que legal. Depois tem a turma do Colégio Militar. Também tinha uma fraternidade danada no Colégio Militar. Na minha época, eu só era homem. Entrou menina já, eu estava no 2º ano. Então tinha essa coisa dessa irmandade, dessa fraternidade lá. São amigos que se protegem, se orgulham. Construindo amizades, mas sem deixar os velhos amigos para trás, na verdade. Pelo contrário, muitos desses amigos são amigos, como eu disse, de décadas. Né? O Samuel, eu fui bicho do Colégio Militar do Samuel. O Samuel era um ano na minha frente do Colégio Militar. O Holanda, que é militar, policial militar, que está até hoje ali de perto da gente, também foi uma Holanda. Capitão Holanda. Enfim,
E depois da faculdade de medicina, depois que me formei médico, fui passar um tempo no exterior fazendo saúde pública. Em cada um desses ambientes, a gente vai deixando raízes, né? Estabelecendo relações e mudando. A gente muda com o convívio das pessoas, com as experiências de vida, boas, ruins. Né? A gente ninguém vive no paraíso o tempo inteiro, a gente vive momentos. Vida boa dos outros, né? Vida boa dos outros, só o jardim que é mais velho dos outros, né? Todo mundo passa por dificuldades, por aperreio na vida. E se você conseguir entender as mensagens, pelo menos é assim que eu enxergo, eu sou um otimista inveterado, as mensagens positivas que há por detrás de cada experiência dessa, a gente sai crescido ou amadurecido de cada batalha que a gente faz. Fortalecido, né, Roberto? Roberto. Esqueci de contar, isso aqui é a minha vida. Eu falei porque vocês, boa parte conhece a minha vida pública, falar um pouco da minha vida que você perguntou, o outro lado dela que é porque a galera quer saber o outro lado da sua vida, né? E eu já pegando esse gancho, né? Você é médico de formação, vem da área da saúde. E como é que foi migrar da medicina para a vida pública? Como é que foi essa transição de médico para a política? Pepe, essa pergunta já me foi feita algumas vezes e eu aprendi a respondê-la. Porque eu ficava muito nervoso, eu ficava assim... Meio que sem saber... Sem saber exatamente onde é que estava aí, quando é que surgiu, né? Acho que foi feito... virou a chave, né, Roberto? Quando é que virou a chave? Quando é que eu me vi pessoa pública? Quando é que eu achei que tinha uma de contribuição a dar na área pública e tal? Aí eu acho que tem um conjunto de experiências. Eu fui buscar aí, né, no meu passado e tal. O meu pai e a minha mãe, apesar de não serem políticos, sempre foram muito politizados. Lá em casa era um ambiente de muito debate político. Sempre o papai gostou de conversar muito de política. Muitas pessoas interessantes passaram lá em casa, inclusive da política. E o papai acabou tendo uma vida política na universidade, acadêmica. Eu acho que essa talvez seja a minha influência mais forte. Depois da faculdade, de alguma maneira, acabei envolvido com o movimento, fui da representante de turma, essa coisa de movimento da própria acadêmico, da própria medicina. Isso também tem uma contribuição. Mas eu acho que havia um desejo pública em especial, onde eu me vi pela primeira vez, me imaginei pessoa pública, não de mandato. Se me perguntasse mais novo, quando eu estava fazendo mestrado, doutorado lá fora, o que é que você imagina ser? Eu imaginava ser um médico sanitarista trabalhando no governo do estado, no Ministério da Saúde. Queria contribuir ali de alguma forma na vida pública, mas não necessariamente com mandato. Não necessariamente sendo candidato, exatamente. Aí foi quando eu volto do doutorado, que aí eu começo... fui estimulado pelos meus irmãos, pelo meu pai, por um conjunto de amigos. Procurei amigos médicos que foram muito importantes nesse apoio a vida inteira, mas nesse apoio inicial de encorajar, de dizer que achava que tinha um caminho para mim. São quantos irmãos, Roberto? Somos 4. Prisco, nessa ordem. Prisco é de 72, eu sou de 75, o Gerardo de 78 e a Elisa de 87. Então somos 3 homens e uma mulher. O mais novo é o... É a Elisa. O Gerardo dos homens e a Elisa das mulheres. De todos, dos 4. De 3 homens sobrou para você ser político. Foi. Os outros meninos não são. Conheço assim mais ou menos. O Prisco é suplente de senador. O Prisco é suplente de senador, mas os dois são empreendedores. A Elisa é publicitária. Né, e eu acho que eu era o mais falante. Pois é, a gente estava falando aqui antes de entrar ao vivo, e o Mardoni que estava falando da admiração que ele tem pelo Roberto, pelas falas, e eu também... estava falando aqui que às vezes a gente está batendo um papo na Câmara lá com os meninos e eles falam muito, o pessoal que trabalhou com o Roberto, que foi vereador no seu mandato, eles falam muito desse seu talento, desse seu dom, e que realmente eu até estava confidencializando aqui, e eu acho você um dos grandes oradores da política cearense, né? Que se não do Brasil. Você é um grande orador, você tem esse dom. Realmente é um dom, foi muita prática, foi treino. Como é que foi? Porque para a gente que é político, né, isso é extremamente importante. O tempo ajuda muito, né? Porque assim, acho que a primeira coisa é a gente controlar a emoção. Eu me recordo no meu primeiro discurso na deputada estadual, cheguei novinho, ó. Tinha quantos anos, Roberto? Tinha 30 e eu fui eleito, 31 anos de idade. Jovem mesmo. E eleito, e cheio de energia, cheio de amor para dar, como se diz, né? Quando eu subi na tribuna, as pernas tremeram, sabe? Não tem bom, não. Você olha para aquelas figuras assim. Não tem bom, não. Né,
respeitadas, conhecidas, históricas, que você só conhecia pela TV, alguns que eu mesmo votei, muitos que estavam ali, alguns que estavam ali, e tinha relações assim, de admiração por muitos, né? Você sobe ali e todo mundo para lhe ouvir. Daí eu me recordo que meus primeiros discursos eu levei lido. Primeiro, não cheguei a ler todo, mas eu ia pegando uma pescazinha ali, e o tempo vai tratando da gente, obviamente, aprimorar, né? Mas o principal, eu acho que é controlar um pouco, você aprender a lidar com as emoções, né? Mas não há uma mágica, não. Eu acho que os grandes oradores são aqueles que conseguem expressar com simplicidade a verdade. Aí um toque para vocês, a galera que está assistindo aí, ó. Às vezes não é o cara que fala os adjetivos palavras mais difíceis. Não é o tom de voz mais rebuscado. O cara que prende atenção, então às vezes falar uma coisa bonita, mas que você não está sentindo, tem muito menos efeito de falar uma coisa simples que você está sentindo lá dentro mesmo. Bacana. Ela vai se conectar muito melhor com as pessoas. Eu fiz um curso à época, até o Sartre fez esse mesmo curso agora recentemente, através da Fundação Bloomberg. E era um pessoal desse famoso, eram prefeitos de várias cidades do mundo, e gente mesmo boa. E tinha um cara chamado Marshall Ganson, desse cara, era um senhor já de idade. Esse cara conheceu o Martin Luther King, que era o movimento de direitos civis americanos. Ele organizou aquela campanha do Sim, Nós Podemos, do Obama. Ele foi quem fez o movimento de base. E ele deu uma aula para a gente sobre discurso, e sobre retórica, né? Porque é fundamental para quem é líder ter a capacidade de se comunicar com as pessoas. E ele falou, obviamente, eram várias dicas, né? Mas uma aula longa. Mas uma das coisas era essa. E ele disse: nada melhor do que contar uma história. A forma mais didática de você explicar, às vezes, uma coisa complicada é você contar uma história real. Ou que você viveu, ou que alguém viveu, que pode explicar bem. Fazer um paralelo. Fazer um paralelo, você. E é verdade. E ele disse, me recordo desse curso, ele dizendo que boa parte. O Obama fala muito bem, né? Um grande orador e tal. E um dos grandes segredos dele, como orador, era falar coisas profundas, complexas, mas de um jeito simples. E, ao mesmo tempo, transformar o que ele quer dizer numa história que ele viveu, ou que alguém viveu, ou que ele sabe que alguém viveu, porque aquilo aproxima o que você está falando do mundo das pessoas. As pessoas se identificam, né, Roberto? Se identificam com isso. Muito bom, muito bom. A galera que está assistindo, tem muito político assistindo, que sonha um dia ter uma oratória assim que nem do Roberto, inclusive eu sonho também, obviamente. Então, a dica aí, o homem deixou mais onde tu tá com doido para fazer a pergunta pro homem se coçando. Eu vou fazer aqui um comentário, e para completar, eu sou um gago, viu? Essa coisa que eu sou um orador é vontade do amigo. Eu, para completar, eu falo rápido demais, fui fonoaudiólogo muito tempo da minha infância, e tem uma chamada de hipotonia. A minha língua é como se fosse, ela é grande para a boca, né? E ela é lenta. Então, por essa razão, eu falo rápido e atropelo as palavras. Então, eu tive que aprender a respirar. E aqui é quando eu estou mais... Se quiser saber que eu estou mais chateado com alguém, não sei o quê, quando eu começar a gaguejar, é porque eu estou mais emocionado, é porque eu não estou controlando tanta fala. Rapaz, e aí, galera? Imagina se o homem não fosse gago. Nós também que rasgando elogio a oratória dele, imagina se ele não fosse gago. Mas, Dani, aí... Mas tem umas perguntas meio polêmicas para fazer aí, Roberto. Eu deixei para eles. Não, essas perguntas polêmicas. Me deram uma missão aqui no podcast de eu ser o papo reto, né? O papo reto é o cara que fala a verdade e quer ouvir a verdade, né? A gente sabe, Roberto, que o seu legado aqui vai ser eternizado, né? Na nossa capital. E ano passado a gente teve uma eleição e foi muito dura, inclusive para mim. Eu não nego, todo mundo sabe que eu fui uma pessoa aguerrida ao seu lado. E quando saiu o resultado, eu passei uns 2 dias sem entender por que o resultado foi aquele. E aí a pergunta que eu quero fazer, eu acho que a maioria dos internautas teriam essa vontade de lhe fazer essa pergunta, principalmente aqui no ar. Por que, Roberto, na sua visão, por que o Camilo Santana e o Cid Gomes não lhe apoiaram ano passado? Essa pergunta eu acho que tem que chamar os dois aqui. O homem se... Mas a sua visão é liso, o homem é a sua visão. Deixa eu tentar responder de outra maneira, né? Na sua ótica, né, Roberto? Assim, há diversas explicações que passam na minha cabeça, né? E eu não tenho, obviamente, certeza e convicção exatamente da razão que somente, né, os dois podem dizer.
né? Acho que, em relação ao Camilo, havia uma situação partidária, né? O PT tinha um desejo efetivo, e sempre teve, na minha cabeça, de ter o candidato ao governo do PT. Então, de alguma maneira, isso foi uma motivação, né, para um não apoio à minha candidatura ao governo, né? Quanto ao Cid, eu não sei bem o que aconteceu, mas o que houve foi que, desde a gente lançou em outubro uma dinâmica de pré-candidatura, inclusive estimulada por ele dentro do partido. Éramos 4 e sem um critério definido até então. Em determinado momento, a partir de abril, maio, quando se define que a regra seria no diretório, porque começaram de fato, as pré-candidaturas a esquentarem, a gente ter manifestação, cada um de nós, de apoios de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, lideranças políticas, gente que tem opinião, que forma opinião. Acabou, naturalmente, com uma dinâmica boa, né? Naturalmente fazendo com que cada uma das candidaturas estabelecessem um apoio em torno delas. E a partir daí, quando foi definido que não havia um critério automático, até porque isso nunca foi discutido com nenhum de nós 4, o critério foi definido do diretório. E desde então, o Cid se ausentou do processo eleitoral, pré-eleitoral e eleitoral. Como eu disse, talvez só ambos possam aqui explicar as motivações que eles percebem ser as deles, né? O que eu posso dizer é que isso é um detalhe, né? Eu acho que o resultado da eleição, quando estabelecidos os 3 candidatos, no caso o Elmano pelo PT, o Capitão pela União e eu, é um resultado que independe das pessoas, né? É um resultado que foi definido nas urnas, e eu, com muita humildade, respeito, né, e respeitei e respeito o resultado democrático. Fiz uma ligação ao Elmano assim que saiu o resultado da eleição, falei com pouca gente sobre isso, mas liguei para o Elmano para parabenizá-lo, desejar sucesso a ele. Pouca gente sabia, eu acho. Pois é, acho que ele não tinha falado sobre isso ainda, na mesma noite. Eu acredito que se fosse eu ligando, ele ia dizer, você está pegando o governo, mas igual a mim, você não vai fazer nada. E depois liguei para o Capitão também, para parabenizá-lo pela campanha, para manter o tom civilizado que a política deve manter. A política não é sobre carinho, preferência ou veto às pessoas. Ela tem que ser em tom de projeto, de causa, daquilo que apaixona a gente. E assim, é assim que eu faço política. Eu fui candidato com enorme paixão, foi um aprendizado extraordinário, mas aquele não era o meu momento, né? E quem disse isso foi o povo. Havia uma disputa nacional muito, muito polarizada, muito dura entre o Lula e o Bolsonaro. A gente falava aqui pouco antes de entrar no ar, que cada eleição, quando acaba, todo mundo tem explicação. Ninguém sabe o que vai acontecer antes, mas quando acaba, a gente vai explicar o que aconteceu, né? E naquela eleição, o resultado se deveu a uma grande divisão do Brasil entre o Lula e o Bolsonaro, que vitimizou gente brilhante, que podia estar fazendo um governo extraordinário como o Ciro, né, que poderia, sem o ódio de um lado ou de outro, ser capaz hoje, nesse momento, de unir o país muito mais do que ele está unido nesse momento, porque a divisão, de alguma maneira, persevera, continua. Aquele ódio, aquela raiva, aquela torcida, né, que não é a torcida pelo Brasil, pelo país, pela nação, é contra o outro. Né? E essa força motivadora do ódio, ela foi muito presente nessa eleição. E tanto a candidatura do Ciro como a minha aqui acabaram espremidas por esse sentimento que, de um lado e de outro, tinha uma candidatura ao governo. Mas não foi o voto para governador que levou as pessoas para a urna nessa última eleição. Foi o voto para presidente. E o efeito da chapa, ele valeu muito. A chapa do Lula e a chapa do Bolsonaro, isso no Nordeste pró-Lula e no Sul pró-Bolsonaro, acabaram levando a ter mais votos candidatos de um lado ou de outro, inclusive as eleições proporcionais. Se você olhar os candidatos vinculados a uns, no caso no Nordeste, e ao Bolsonaro e algumas regiões, acabaram tendo mais votos do que imaginavam, porque o voto na chapa valeu muito. Eu me recordo que o PP estava lá, nós fizemos uma carreata em Santa Quitéria. Estava lá. Grande demais. Todo mundo sabe que vocês são de lá. Não precisa dizer que não, né? Mas aí foi uma carreata grande. Eu estava do seu lado do caminhão. Coisa linda. O Braguinho lá do seu lado. Do meu lado. Olha, aqui fui eu que fiz essa obra aqui. E fizemos, e assim, um arrastão, né? E quando acabou... Eu nunca tinha visto na minha vida. Quando se foi no carro indo ou voltando
da carreata, o Braguinha fazia um comentário dizendo que na pesquisa estava lá dando eu em primeiro, o capitão em segundo e o Elmano em terceiro. Mas quando botava o candidato do Lula, o Elmano com o apoio do Lula, o Elmano pulava de terceiro para primeiro. Isso uma semana antes da eleição. E aquilo, de alguma maneira, se reproduziu. No caso que eu estava em primeiro porque eu já era conhecido lá, fui votado para deputado e tal, mas de alguma maneira, essa onda do voto do presidente carregar o governador aconteceu não só no Ceará, né? E em todos os estados, eu comparava muito, eu tive aqui acho que em torno de 15%, 14%, quase 15% dos votos no Ceará. Eu me recordo muito da eleição do São Paulo, governador, estava o Rodrigo Garcia, que era o vice do Dória, sentado na cadeira, tinha, diferente de mim aqui, ele era o governador, tinha o apoio dos prefeitos quase todos, muito querido na política, e lá ele apoiou, eu acho que a Simone Tebet, se não me engano. E de um lado estava o Tarcísio apoiado pelo Bolsonaro, do outro lado o Haddad pelo Lula. E ele acabou lá com 12%, 13% dos votos, com a avaliação alta e positiva como governador, né, jovem e com muito apoio político, inclusive diferente de mim, porque estava no governo, como eu disse. E mesmo assim acabou imprensado por uma polarização nacional. Né? Então a gente tem que entender com humildade, mas entender, né, e respeitar. E a melhor forma de respeitar, e muita gente não entende isso, é eu entender qual é o meu papel agora. A política não é feita só de mandato. A política é feita de luta. E às vezes você luta pelo mandato que foi lhe dado. E outras vezes você luta pelo papel que a democracia lhe deu. E o papel que a democracia me deu nesse momento agora é ser oposição. E com privilégio. Eu sou oposição depois de ter sido prefeito 8 anos. Depois de ter presidido uma assembleia, de ter sido da base de um governo, o que não me permite ser uma oposição, um doidinho, como se diz, né? Que sai esculhambando tudo, torcer para as coisas darem errado, torcer para as coisas darem errado. Não. Eu sou oposição pelo Ceará. Sou oposição ao governador Elmano, mas respeito o governador no que foi importante para o meu povo, para a minha gente, para o meu estado, defender alguma posição que eu concordei e farei, mas farei como estou fazendo, uma oposição vigilante, estudando, lendo, semanalmente eu faço um comentário ou postagem, quase sempre com a sugestão, para não ficar só a crítica, para poder derrubar o sujeito, como se diz, fazer uma crítica construtiva, que venha junto com alguma ideia. Por exemplo, o Ceará de hoje, alguém aqui, nos 4 cantos do Ceará, não acha que a violência e o problema das facções é um problema que mexe com a qualidade de vida do povo? Quem que de juízo não imagina isso? Quem é que não imagina no Ceará hoje que o emprego, no interior em especial, muito especialmente, Pepe, no interior do estado do Ceará, o desemprego hoje não é nem mais só a informalidade, é a falta de renda. O Ceará está desindustrializando. A gente foi o estado de janeiro a agosto que teve a pior performance da indústria comparado com todos os estados do Brasil. O desafio da saúde, principalmente de alta complexidade, tratamento do câncer no interior do estado do Ceará, é Fortaleza que segura a onda, em boa parte. E, claro, toda a capital tem isso, mas aqui no Ceará, de forma desproporcional. O Fortaleza, com recurso próprio, dá conta de tem que tratar os irmãos de Fortaleza e ajudar aos irmãos. Quem é que de nós aqui que não tem família do interior, que sabe que o povo vem para Fortaleza para poder ter um tratamento mais rápido das doenças mais raras? Estou aqui exemplos de assuntos que é o meu papel agora apontá-los. Como opositor, né? E sugerir, não só reclamar. Reclamar e dizer, olha, se fosse eu faria assim. Agora mesmo, saiu um dado que o Ceará é o 2º estado com o maior número de crianças vivendo em situação de extrema pobreza do Brasil, mesmo só do Maranhão. Isso é um dado trágico, porque isso mexe com nutrição, isso mexe com desenvolvimento infantil, isso mexe com esperança, violência e desigualdade, para dar aqui alguns exemplos. Mas eu fiz uma crítica e disse o que é que eu fazia. Eu propus na campanha pegar o dinheiro do FECOP, que é um fundo de combate à pobreza, 700 milhões esse ano, e vai estar fazendo 30 coisas diferentes, todas importantes. Comprar material escolar, comprar material esportivo, organizar a feira agropecuária, tudo isso é importante, mas não com dinheiro de combate à pobreza. Faz dentro da secretaria. E pega esse dinheirão e faz um programa chamado Anjos da Família. Teve o agente da saúde, o agente de saúde hoje, que mudou a mortalidade infantil,
pega o anjo da família para tomar conta da família pobre, vulnerável, identificar pelo nome e sobrenome, identificar qual é a razão da pobreza, é a falta de emprego, é um familiar dependente químico, é alguém doente em casa, crônico, que precisa de mais de fralda, de remédio, e por isso o orçamento não dá. E individualmente abordar essa família e dar caminhos e alternativas para reverter essa situação de pobreza, de extrema pobreza. Ou seja, tem recurso para isso, né? Tem recurso para esse caminho. Está sendo usado de forma errada. Eu, na minha opinião, sem eficiência. O maior exemplo é você olhar. O fundo foi criado na época do Lúcio Alcântara. Já se vão o quê? 18 anos do Fundo de Combate à Pobreza. O Ceará tem a segunda maior taxa de população de crianças e jovens vivendo em extrema pobreza. Não tem de deficiência o uso desse recurso. Eu não estou falando só para crítica, estou dando um exemplo do que eu tenho buscado fazer. Uma crítica de conteúdo, sempre que possível, com uma proposta, uma solução. E estou aprendendo, Pepe. Estou aprendendo com a fazer, estou gostando, aprendendo. Legal. Você não precisa ter mandato para fazer. É novo para você, é novidade, né, Roberto? Estou aprendendo todo dia. Você está dando ali a doença, mas está dizendo remédio. Não é daquele opositor que critica por criticar. A história do quanto pior, melhor, que a gente vê muito isso na política cearense e brasileira, né? E tem aquela crítica moral, do cara querer derrubar o serviço do outro. Às vezes vai no pessoal, vai no né? pessoal, na vida da pessoa. Assim, como eu já tive do outro lado da mesa, tive do lado fui governo, né? Fui prefeito e tal. Essa crítica pessoal, ela não dói na pessoa que tem a consciência tranquila. A que dói, e a crítica que faz você refletir, é isso que é meu papel, é a crítica da política pública errada. Para quem tem responsabilidade, quer fazer o bem, quando você vê alguém apontando o dedo na ferida de algo que não está funcionando, que está ruim, que está faltando, e o povo não está satisfeito, esse tipo de crítica é a que ajuda o governante a refletir. Essa vai lá na consciência. Essa que eu quero poder fazer. Porque o papel de qualquer democracia do mundo é ter o lado que ganha, e quem ganhar tratar de governar bem, e o lado que perde tratar de cobrar e cobrar com responsabilidade, e civilidade, e educação. E é isso que eu tenho tentado fazer. Então, uma vida nova. Até, usando bola de Mário, né? Eu preciso saber que não foi com alguém, mas foi mais cedo. Posso ir com o meu nome de trabalho. O homem está mais jovem, rapaz. A oposição está fazendo bem. Está se cuidando. A visão que você tem também do opositor, né, ela fica mais ampla, né? Porque quando você está dentro do processo, é muito intenso, né, Roberto? É muito intenso, você não tem tanto tempo, e as pessoas que estão ao redor muitas vezes é bajulando, não é apontando os erros, né? E ali, às vezes, é um vínculo familiar, um amigo, aí você fica meio que cego, né, na história. E é onde você está, no patamar que você está aí agora, fica melhor de dar aula aí para a galera que está aí. É melhor de você ver as coisas, você vê com mais clareza. Inclusive, uma autocrítica ao meu próprio governo, eu faço hoje com muito mais clareza do que eu talvez fizesse à época, pelo distanciamento do tempo e da intensidade. Eu trabalhava, né, assim, 3 turnos por dia, correndo atrás de resolver problema, recurso, projeto, presença. Tinha uma crise, você tem que responder à crise local, né? Às vezes, até eu conto a história, o PP já ouviu várias vezes, de um fato que aconteceu no começo da gestão no sítio São João, né? Com um amigo nosso em comum que acabou falecendo de Covid, o Carlinhos, né? Carlinhos tomava conta da Areninha. História da Areninha, né? São João. Legal. Eu comecei a gestão no primeiro ano, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, com pressa, empolgado, e saiu um recurso para fazer 80 e poucas creches e tal. E aí eu peguei o critério que eu usei. Botei um mapa lá, toda noite que se reunia, áreas de maior vulnerabilidade, onde tinha mais demanda por vaga, né? Então eu botei um critério de justiça, aonde mais precisa e aonde tem menos vaga de creche. E terreno tinha que ser público. Porque se fosse desapropriar, o terreno ia ser mais caro que a creche. E marquei um lugar lá no sítio São João. E fui começar a fazer a creche e botei lá a placa. Quando o caminhão chegou, aí eu falei, não, tinha um cara lá que liderou o movimento, aqui você não faz a creche, não. O pessoal fechou o tempo. Aí as coisas do prefeito, fechou o tempo, aí de manhã peguei o carro e fui lá. Essas crises que tá fora do cronograma, surge uma creche, 82 para ser feita. Eu, papai, vou descobrir, marca a reunião lá, pedi pro Lúcio marcar a reunião. Quando cheguei lá, tava o Carlinhos, com um grupo de mulheres lá e tudo. Morreu ele e o pai de Covid. Morreu ele e o pai de Covid, eu soube, infelizmente. E ele dizendo que lá era um campo de futebol que a comunidade usava. É o campo do Gama, o pessoal do Palmeiras está nos assistindo, é o campo do Gama, essa história que o Roberto está cantando. E aí a mulher dizia, não, realmente, prefeito, aqui tem uma
tem uma tradição aqui de ser campo. E até as mulheres que estavam contando, não tem como dar um jeitinho de mudar o tempo, porque tinha um campo do lado menor, na perpendicular, não tem como mudar. Eu disse, olha, tentei, mas vou ter que voltar para Brasília. Pode ser que não aceite mudar o terreno, mas eu senti que a comunidade queria o campo. Aí você viu, nessa crise saiu um areninha, onde era o campo, e mudou para o resto da creche, saiu uma creche, e o Carlinhos, que foi quem estava me esculhambando, brigando comigo, que eu achei que era a primeira coisa que o Cavacho disse, esse povo é oposição a gente. Lá de lá. Cheguei lá de lá, nem era. E o Carlinhos depois virou o cara que uma pessoa que porteiro lá, da areninha, acabou falecendo. Você vê, o Valmir. Mas assim, ser prefeito tem disso. Então, fazer oposição tem que levar em consideração as nuances de quem, como eu, tive no governo, para também dar um crédito, né? Às vezes dar um tempo. Você pegou a laranja ali e fez um suco. Aproveitando agora que você está falando do seu governo, Roberto, as areninhas foram, de fato, assim, um negócio, um fenômeno, né? Na sua gestão. Assim, pra gente que acompanha, vê aquela... Hoje em dia ninguém quer mais campo de terra. O negócio é areninha. Para você ver como política pública viu, PP? Eu nunca tivemos a ambição da areninha virar o que ela virou. Tudo começou numa polêmica do Campo do América. Não sei se você lembra disso aí. O Cid era governador à época, ia fazer, a Luiziane era prefeita. Aí depois disse que o terreno era... Enfim, descobriu depois que o terreno era da Previdência, não foi feito, nada foi feito, porque o terreno era da Previdência. Eu entrei como prefeito, tive como ministro da Previdência, realmente o terreno ia para leilão. E aí a gente solicitou a compra do terreno, a prefeitura comprou o terreno, porque ia perder. Aquele negócio apertado no meio do monte de casa. Um apartamento ali, certamente, né? E fizemos um campo. E aí, na hora, discutindo com a comunidade, vamos fazer um calçadão, vamos fazer aqui um pequeno playground e tal. Na segunda, a ideia, não, vamos botar luz de LED, vamos botar além do playground, vamos fazer também uma coisa de academia de ginástica para as mulheres. Na terceira, que foi a do Pirambu, vamos botar uma quadra poliesportiva. Aí a gente virou o combo, virou o combo areninha. Virou o combo, aí a areninha começou a agregar outros valores. E a gente percebeu que o comércio do entorno mudava, o comércio informal, o pula-pipoca, aí começamos a entregar com asfalto no entorno. E essa política se consolidou, o governo levou para o interior, o prefeito Sarto lá já entregou mais do que eu já entreguei, nos meus 8 anos, já tem muita obra. O Sarto hoje tem obra literalmente nos 4 cantos da cidade e especialmente aonde o povo mais precisa. O homem trabalha muito, viu? O homem é um monstro para trabalhar. E obra em diversas dimensões. Na sua região mesmo, que é o Grande Janguru Sul, Grande Palmeiras, você tem obra hoje da prefeitura com o SART, drenagem, de urbanização, de escola, de areninha para todo mundo. Para todo tipo de obra. Antes da gente estar ao vivo, eu estava falando para você que o povo do Palmeiras, do Janguru Sul, que é a área que eu atuo mais, né? Que a gente é vereador da cidade inteira, mas não tem braço para chegar em todo canto. Tem aquela área ali que você tem uma atuação mais forte. E aí aquele povo está sendo muito contemplado pela gestão do prefeito Sarto. Então, assim, lá, acredito que o povo esteja muito feliz com o nosso prefeito e a gente está lá pelejando também, trabalhando nessa parceria boa. Roberto, mas as areninhas foram, assim, o grande... Não, aí são as marcas, né? Aí virou como você disse, você falou uma coisa que é a maior verdade. Antigamente, quando eu entrei na prefeitura, o povo pediu o quê? A iluminação e a terra para ajeitar a terra do campo, trocar as traves e tal. Ninguém queria mais, todo mundo queria areninha. Areninha, é verdade. Então, a areninha virou uma marca e, como eu disse, uma política pública com muito mais efeito. Eu imaginei que a areninha fosse ser uma política de prevenção de violência local, né, de aquecimento do comércio local. Primeiro era um campo de futebol. E ela cresceu. Hoje o governo federal, eu vi que o governo Lula está lançando um edital de areninhas agora, que começaram aqui de forma despretensiosa. E o povo, quem faz política pública dar certo é o povo. A gente tem uma ideia. Só mudou o nome, né? Lula mudou o nome. Como é que é o nome lá? Não quis dar esse mérito pro Roberto, não. Espaço esportivo. O que vale é se tiver dinheiro, acontecer e o povo receber. O que vale é chegar pro povo. O nome, pode o nome do jeito que quiser. E aí, isso acabou virando uma coisa... O povo vai transformando a política pública. Né? E a gente vai aprendendo com cada implantação e virou o que é hoje. Né? Eu diria que isso é uma marca importante, a mobilidade também, porque por ser uma coisa nova. Mobilidade. Fortaleza não ganhou alguns prêmios na época, né? Mobilidade urbana, né? E agora, com o Sarto, ganhou pelo menos 2 ou 3 prêmios internacionais, assim, muito prestigiados, com o prefeito Sarto, ganhou.
E tem ganho agora também, uma coisa que a gente começou lá atrás, outro dia eu vi uma fala do Sarto que eu não sabia, a gente começou a implantar as escolas em tempo integral, isso há uns 6 anos atrás, segundo, terceiro ano da gestão, as primeiras escolas em tempo integral. O Sarto deu um dado, hoje a gente tem quase 70% das matrículas de Fortaleza municipais em tempo integral. A ideia é universalizar o último ano, 9º ano, ainda no próximo ano, que é o ano de maior... Porque o tempo integral também é feito duplo, né? Ele são mais horas de aprendizado, a gente tem estudo, quem está no tempo integral tem resultados de aprendizagem melhores, mas tem outro papel, que é proteger o jovem. Guardar, proteger, de lá vai para casa já cansado, faz a tarefa de casa. Já não tem mais tanta energia para ir pro meio do mundo. Se protege dos riscos que as ruas oferecem, né? E nesse 9º ano, a gente tem um estudo também, tinha na época da prefeitura, e deve permanecer ainda, é um ano crítico, porque é o ano da transição do ensino fundamental para o ensino médio. Então a evasão escolar aumenta. Por quê? Porque é quando o jovem sai do colégio que ele está desde pequenininho para ir para um colégio novo, novos colegas, novo endereço, receios, né? A nova turma. E se você não cuidar de acompanhar esse jovem, você perde alguns desses jovens nessa transição. A gente fez um programa que hoje está, sob a coordenação da Dalila, tem grande sucesso, que é de reduzir a evasão escolar. E eu fiquei impressionado com esse dado de universalizar o 9º ano que o Sarto deu, porque isso vai permitir o quê? Isso vai permitir que a gente tenha uma transição do ensino fundamental para o ensino médio com jovens mais bem preparados, não só academicamente, como psicologicamente, emocionalmente, com o interesse de continuar o estudo, que é uma grande tarefa da educação pública, manter o interesse da meninada no colégio. Mas, Alberto, eu sei que você é um cara muito educado, e essa educação leva muito para o lado da humildade também. Esse ano, eu estava vendo que teve um estudo, um dado, que Fortaleza teve, esse ano, de janeiro até agora, né? Até o mês agora, mais de 20.918 empregos gerados. E esse mês de agosto foram mais de 5 mil, no mês de agosto foram mais de 5 mil empregos gerados. Você não acha que todo esse sucesso do Sarto vem também da herança política que você deixou, não? Madonna, deixa eu te falar, eu acho que todo prefeito teve... a gente, quando a história, né? A gente costuma valorizar a história mais do que a gente viveu. Estou falando não é por humildade só, não. Depois que passa, né, Roberto? Você fica ali com aquele saudosismo, né? Não, mais ou menos isso. Mas o que eu estou dizendo assim, a gente tende a supervalorizar, para melhor e para pior, a nossa história mais recente vivida. E vai esquecendo as contribuições, exemplo, Vicente Fialho, um prefeito extraordinário. Eu não estava vivo, aliás, estava até vivo, mas não me lembro porque eu era criança. Eu também não lembro. Mas as pessoas mais antigas, né, mais experiência, falam do trabalho transformador que ele teve. Estou citando um aqui. O Luiz Marques, foi um prefeito que fez muitas obras para o estado do Ceará. O Juraci e o Cambrai tiveram um ciclo vitorioso. O Ciro preparou o Cambrai. Estou aqui exemplos. Acho que a Fortaleza de hoje tem uma contribuição de cada um. Cada um deixou um legado. Uns governaram melhor, outros governaram piores, mas tem um conjunto aí de contribuições coletivas somadas. Mas essa economia de Fortaleza hoje é um dado a ser muito celebrada. Eu fiquei impressionado. O Rodrigo Nogueira compartilhou comigo outro dia os dados. A gente tem quase 50% do balanço de empregos do Ceará inteiro, o estado inteiro, foi gerado em Fortaleza. Isso a gente tem 27, 28% da população. Então é quase pouco menos do que o dobro de emprego da população. Praticamente o dobro, né? Então, inclusive, esse estudo fala que Fortaleza é a terceira capital que mais gerou emprego proporcional. Gerou mais emprego do que 12 estados do Brasil. É a terceira que mais gerou. Mas deixa eu falar o lado ruim disso, porque agora eu estou trabalhando agora a política estadual. De um lado, isso demonstra a proeminência, a centralidade, a dependência do Ceará todo da economia de Fortaleza. Então, essa parceria prefeitura, iniciativa privada, empreendedores, obra pública gerando... A quantidade de obra pública que tem hoje em Fortaleza gerando emprego na veia. E cada obra dessa, vem depois dela mais emprego. Pode ficar certo. Olha como é que está a Beira-Mar hoje. Exemplo das areninhas, né, Roberto? As areninhas, o que vai ser da Praia de Iracema com essa obra nova que está sendo feita pela prefeitura, pelo Sarto,
vai ver depois o que vai ter de transformação econômica na região. Lá no Janguruçu, nas urbanizações feitas. Então, as obras elas geram impacto direto pelo trabalhador, é o mestre de obras, é o pedreiro, é o carpinteiro e tal, e mexe depois, quando melhora a qualidade de vida urbana e acaba estabelecendo um novo interesse comercial na área. Sem contar os empregos informais, né, Roberto? Foram os empregos informais que geram. Mas, de um lado, eu disse que é uma coisa positiva, essa centralidade e a importância que Fortaleza passa a ter para o Brasil. Né? Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Mas, do outro lado, mostra também a fragilidade da economia do interior do estado do Ceará. A gente tem visto fábricas fechando, a gente tem visto o agronegócio, a agricultura, tanto familiar e o agro de alto valor agregado, reclamando o apoio não recebido do governo, e uma economia cada vez mais dependente dos benefícios sociais. Você olhar, você viu um boom de indústrias que abriu no interior na época do Tácito Ciro, vocês lembram? O Ceará não existia indústria no interior na época antes do Tácito, existia, obviamente, né? Mas não com a frequência, a intensidade e a capilaridade que passaram a ter com os ciclos dos governos do Ciro e do Tácito. Essa industrialização mudou a cara da economia, porque um servidor da indústria que recebe carteira assinada em dia, ele compra onde? Ele compra no comércio local. Ele compra, vai consertar a moto dele, é lá na loja de motocicleta, vai comprar o celular dele, é lá no PPCel lá da cidade dele. Então, essa rede da economia depende desse emprego industrial, que é um emprego que paga melhor, que dá direito e estabilidade que a gente tem perdido no interior do estado do Ceará. Mas, voltando, como eu disse, tem uma centralidade crescente de Fortaleza, mas uma dependência do Ceará da economia da capital que não é bom para os irmãos e irmãs do interior. Porque sabe qual é o próximo passo? É uma migração. Pessoal vindo para cá. É uma migração por falta de oportunidade no interior. Uma migração sem planejamento, sem um preparo para isso. Então, é por isso que é importante o governo olhar agora também para a economia do interior do estado do Ceará. Mas voltando à Fortaleza de ontem e de hoje, eu fui criança, à época aqui em Fortaleza, e me recordo que a gente tinha orgulho de ser a terceira capital do Nordeste. Porque tinha Salvador, Recife, mas depois era Fortaleza. Hoje, nesse momento que a gente vive agora, outubro de 2023, Fortaleza tem hoje a maior população do Nordeste, tem o maior PIB do Nordeste, a maior economia do Nordeste. É a capital que gera mais empregos hoje, disparado, mas de longe de Salvador, de Recife. Uma das maiores do Brasil em geração de a terceira do Brasil, né? A melhor educação pública do Nordeste. Temos problemas, claro que temos, vários desafios e problemas. Mas a gente precisa se orgulhar do que essa cidade tem de bom, né, Roberto? Tem conquistado e essa parceria, o povo ter autoestima, ter orgulho da cidade, sabe? Todo mundo entender que é papel de cada um, é um bom cidadão da cidade que constrói junto com o prefeito, com o vereador, com todo mundo faz essa cidade avançar. Mas para a gente fazer mais para o futuro, é bom ter orgulho do que a gente conseguiu até agora. E tem muita coisa para a gente ter orgulho nesse momento que a gente está conversando aqui de Fortaleza. Pessoal, eu sempre falo isso, o pessoal olha muito para o que tem para fazer, mas em todo canto tem para fazer. Onde é que não tem nada para fazer? E às vezes não olha e não reconhece o que está sendo feito. E é como você falou, Roberto, em Fortaleza está sendo feito muita coisa. O Sarto pegou a continuidade, está dando continuidade da sua gestão de 8 anos, que foi considerada aí por muitos a melhor de todos os tempos em Fortaleza, e ele está fazendo jus, né, essa confiança que ele teve, inclusive sua, que você foi um dos apoiadores dele. Assim, enfim, realmente Fortaleza hoje está em outro patamar ali a nível Nordeste e bem lá nas cabeças a nível Brasil, né, em educação, em geração de emprego. E você falando das fábricas aí, eu lembrei quando a gente era criança, mano, a sensação lá em Santa Quitéria era quando chegou uma fábrica de calçado. Sem contar que gera emprego em massa, né? Uma fábrica dessa vai para a cidade, 2, 3 mil empregos de uma vez, e quando fecha automaticamente são 2, 3 mil pais de família sem emprego. Então, realmente, quando uma capital de um estado gera praticamente 50% dos empregos daquele estado, é bom para a capital, mas como você falou, é muito preocupante, né? Mas assim, Marlon, tu tá cheio de perguntas. Eu posso só adicionar um comentário nisso? Claro. Você falou da continuidade. Alguém me chegou outro dia falando sobre continuidade. Vem cá, e se Fortaleza tivesse com a beira-mar parada? E se o prefeito que me sucedesse tivesse o compromisso com terminar a Barra do Ceará?
E se o conjunto de escolas e creches e areninhas foram deixados em obra, não tivesse terminado? E se a quantidade de obra de drenagem e esgoto do Proinfra não tivesse sido continuados? Essa é a importância da continuidade. Mas não é só a continuidade pela continuidade. O atual prefeito, Sarto, prometeu coisas novas, juventude digital. Veio mais de 25 mil jovens formados. Prometeu uma nova política de geração de emprego e renda. Está aí os dados do emprego na cidade de Fortaleza. Prometeu mulheres empreendedoras, sensacional, guerreiras, mulheres com microcrédito. Então tem ações novas. E tem uma terceira etapa, que é continuar as coisas que vinham, que é difícil. A história do mundo normalmente é o contrário. Mesmo governo que é aliado, não continuar coisas do governo anterior. Então não tem uma obra nossa que não esteja finalizada ainda, que eu deixei na andamento. Tem um conjunto de coisas novas na dessa gestão. E tem um principal, para terminar agora, para ouvir a pergunta difícil, Mardoni. Uma preparação para o futuro. Fortaleza recebeu nota A do Ministério da Fazenda. Tem a melhor situação financeira das capitais do Brasil. Vai investir 1,2 bilhões de novos projetos no próximo ano. Então, é assim que se faz a história de uma cidade andar. Continuando as coisas com responsabilidade, sem vaidade, sem ego de disputar, mas, ao mesmo tempo tem uma responsabilidade de preparar projetos novos e o futuro. E é isso que a atual gestão do prefeito está fazendo. Você falou das areninhas, que foi uma criação do seu governo, também da Escola de Tempo Integral. Eu vou fazer uma pergunta bem povão aqui. E esse piso intertravado? Quem foi que inventou esse negócio? Que é um negócio maravilhoso. A gente está nos cantos por aí, pessoal. Aquele piso da beira-mar, eu quero aqui. Vem para ficar. O piso intertravado foi um negócio espetacular. Ele já existia, já tinha aí algumas obras do Estado, obras do mundo, né? E ele tem algumas vantagens. A primeira é que ele era mais barato que o asfalto. E segundo, o asfalto, ele tem um custo de manutenção. Me recordo que na entrevista, época de chuva, era batata. Alaga tudo, toda. Buraqueira no meio do mundo. Prefeito desse asfalto, prefeito de sorrisal, porque não pode ver água. Água, ela, se você não tiver uma drenagem de esgoto e ela ficar com poça, ela vai derreter no asfalto mesmo. Passa um caminhão, passa um carro, passa um ônibus. Vai amolecendo, né? Vai amolecendo o asfalto. Então, o intertravado, ele é um piso mais permeável, como se diz. A água, em vez de ficar acumulada, ela desce. Então, ele tem essa vantagem, como também tem o calçamento. Só que ele é muito mais confortável para o ciclista, para o pedestre, para os carros e tal, do que o calçamento. E tem um custo menor e muito mais fácil de manter do que o asfalto. E o lance da beleza, né? Que o Mardoni destacou. Ficou muito belo. No início do seu mandato teve uma confusão danada. Se você falasse rapidinho dessa história de uma castanhola lá na Antônio Salles. O pessoal quase lhe matou naquela época, não foi? Carro do viaduto. Você lembra? Demais. Eu estava conversando agora. Dia e noite eu querendo lhe matar por causa de um pé de castanhola. O meu escritório fica ali perto da Praça Portugal, sabe? E eu estava lá e eu recebi agora o pessoal lá do escritório e foi dizer assim: olha, rapaz, essa Barra do Moreira ficou linda, ficou um calçadão, agora é cheio de gente e tal. Aí eu fui contar esses bastidores quando vieram me apresentar do PAIT, da mobilidade, veio me apresentar essa ideia. Faltava 1 ano e meio, 2 anos para acabar a gestão. Aí eu olhei para cá, rapaz, vocês não acham que vai me meter em briga demais? Vai me meter mais essa agora, no finalzinho do governo, rapaz. Aí me convenceu, a ideia era boa demais. Então, rapaz, vamos bancar essa inovação. Vamos comprar essa briga. E vamos conversar com o povo para saber se você me por favor, para saber se os comerciantes, moradores aceitam. E acabou dando certo, virou um caso de sucesso, né? Mas eu fui da Castanhola. Da Castanhola. Confusão, aquela foi a minha primeira polêmica. Foi grande. Foi grande, porque mas ali eu aprendi. Aliás, tudo na vida a gente aprende, se a gente quiser aprender. Se quiser teimar, né? A gente aprende, tudo tem um erro. Aquilo não aconteceu sem um erro nosso. Qual foi o erro? Eram os viadutos em si? Foi não. Foi o erro, foi o primeiro aprendizado que eu tive. Um prefeito de uma cidade como Fortaleza, que tem pensamento de toda a natureza, de direita, de esquerda, um que prioriza uma coisa, tem que entender que a cidade é diversa. E tem que governar com essa sensibilidade, e tem que explicar as coisas. Eu, na pressa de fazer, numa certa segurança de que aquele projeto era o melhor de todos,
Não queria perder tempo, fui lá de ordem de serviço. Achando que ia ser uma unanimidade. Que ia ser, é tão lindo o projeto, tão moderno, e hoje em dia é vitorioso e tudo. É bonito. Mas deu margem para uma polêmica, porque eu não expliquei direito. Porque eu tinha 94 castanholeiras, que são espécies que nem cocô faziam parte, que iam ser suprimidas. Só de IP, a gente ia plantar 350 no mesmo lugar onde estavam as castanholas. Na calçada, mais de 100. Hoje, aquilo ali é um dos corredores mais lindos de IP, amarelo, florado. O cocô aumentou de área. Tem uma solução de mobilidade urbana. Estava tudo dentro dos conformes. E eu errei aonde? Eu errei porque o prefeito tem que se explicar. Na comunicação. Tem que comunicar, tem que se antecipar a possível polêmica. A administração não é um ambiente neutro. Você tem um governo e tem a oposição. Não é privado, né? Tem quem torce por você, é privado. E tem quem torce contra. Tem um cidadão que exige o direito dele, quer saber. Pode até apoiar, mas quer ser convencido. Então, tem muita cor nessa história. Então, aquilo me ensinou. Aí foi uma primeira polêmica danada. Eu lembro, tem até uma história da Toninha Rocha, nossa amiga. A Toninha do PSOL. E o PSOL, à época, estava no movimento e fazia uma zoada danada lá em casa. Às vezes de domingo, megafone, ó, de manhã. E uma zoada danada. Aí um dia, eu acordei com o barulho. Cara, Roberto, tem um barulho lá embaixo. Aí quando eu fui olhar, eram uns 15, 20 pessoas, o megafone. E a Toninha Gasguita, uma voz fina, né? Aguda. E falando, Gasguita era novo, né? Aí com a voz fina e reclamando e tudo, aí ela interfonou para eu descer. Eu atendi o telefone. Ela disse, Roberto, eu lhe conheço, você é um democrata. Desça para conversar com a gente, para discutir o projeto. Eu disse, Toninha, hoje é domingo, 8h30 da manhã. Eu sou um marido ausente, passa a semana trabalhando, um tempinho que eu tenho para namorar com a Carol é domingo de manhã. Então me deixa em paz, mulher. Aí ela começou a rir. Aí ligou o interfone e espalhou para o jornalista e ele deu na coluna. Aí foi. Foi lá em casa. Foi uma brincadeira que eu fiz, obviamente, mas ela espalhou. E ela pegou e falou brincando, e ficou depois uma grande amiga. Aliás, já era e ficou mais amiga ainda, para você ver como essa cor de oposição e governo, se a gente se respeita e entende o papel de cada um, a gente convive mais que civilizadamente. No caso dela, mais do que conviveu, realmente estabeleceu uma relação de carinho e amizade com ela. Não é obrigado a ser, na verdade, não é para ser inimigo, não, né? Esse negócio de oposição e governo não é para ser inimigo. Se for inimigo, tá errado. Tá errado, porque ninguém pode fazer as coisas por ódio a ninguém. Então pode ser motivado a nenhuma decisão por raiva de alguém. Tem que fazer por desejo, por convicção, por amor, por paixão, né? por uma ideia que ele move. Mas se for por ódio, né? Não tem futuro, não. Roberto, pois eu estou aqui no meio de campo, vou lançar para ele a bola agora. Deixa eu só falar pro pessoal, galera, esse programa vai ser baixado no YouTube, né, Fábio? Quando é que vai estar no YouTube? O programa inteiro na íntegra, e a partir de amanhã vai estar lá essa entrevista, esse bate-papo, na verdade, com o Roberto aqui, vai estar no YouTube, nosso canal do YouTube, PPCelcast. Então você vai lá, aperta o sininho, faz mal o quê, Mica? Tem que apertar o sininho, se inscreve, aperta o sininho. Quando é que eu vou decorar esse negócio de sininho e canal, né? Estou me familiarizando aqui ainda, Roberto, porque esse negócio de sininho e YouTube, meu negócio mesmo é vender capa. Nós estamos aqui quebrando um galho. Mas antes do Marlon fazer uma pergunta aí, que ele está preparando uma polêmica que faz, olha, eu sei que toda pergunta polêmica é com o Marlon. Eu queria que você contasse para nós uma história e me deram a cola dessa história, que você parou num carro, num sinal de trânsito e o cabo foi com as águas para lhe vender, mas na verdade ele não queria vender, ele queria lhe agradecer pelo fato de o filho dele estar estudando. Foi. E aí na hora falaram que essa história lhe tocou muito, lhe emocionou e de fato eu achei uma história muito bacana. Conta pro pessoal como é que foi. O Samuel estava até no carro comigo e filmou. Ele começou a ouvir a conversa, ele estava atrás e filmou. Samuel, para quem não sabe, Samuel Dias, secretário de Infraestrutura do prefeito Sarto, e que deu o privilégio também de ser meu secretário, um grande homem público. Eu estava com o Samuel, não sei se o Moacir estava comigo também no dia, e aí eu parei de mandar no Bodubim. E era laranja, mas era vendendo laranja. Laranja, não era água, não. Era um saco de laranja e lembra até, ele estava até com aquele chapéu de sol, aí ele foi oferecer, e eu fazer uma propagandazinha aqui agora. Eu sempre andei no meu carro, nunca tive carro oficial, ele é um carro sem vidro fumê, vidro transparente. Aqui é quando as crises estavam ruins, eu pegava uns abusos. Tinha uns momentos de crise, né? Ele passava o ônibus, um carro do lado e era o meu papel eu ouvir, né?
Faz parte, Fazia né? parte. Mas aí eu me recordo que ele foi vender, eu baixei o vídeo, como é que vai, meu chefe? Quanto é que é laranja? Aí ele, é o prefeito? Eu disse, ó, o meu filho está estudando, se não me engano, na Espanha. Meu filho, aí ele se emocionou, disse, olha, o meu filho é aluno da Rede Cuca, eu sou aqui do Monumbi, e meu filho está agora na Espanha, no projeto Juventude Sem Fronteiras. Ele fez o Academia Enem, foi selecionado para estar na Espanha. Eu tenho muito grato a você e tal. E aquilo me emocionou de fato, porque você vê o impacto da política pública, né, na veia. Né, um jovem, né, da periferia de Fortaleza que fez um cursinho para vestibular, pago pela prefeitura, entrou na universidade, foi fazer um curso no exterior de segunda língua, que só os filhos das pessoas mais abastadas, mais ricas têm direito. Então, aquilo... E foi uma coisa espontânea, sabe assim, foi um depoimento que me marcou. Do mesmo jeito também, como tem momentos assim, muito tristes que eu vivi também na prefeitura, que me emocionaram do outro lado. Momento assim, eu vivi duas tragédias como prefeito, assim, muito dolorosas demais. Uma delas, eu estava saindo de um posto de saúde do bairro Presidente Kennedy, e me recordo demais, entrei no Pedro Rocha olhou para mim, disse, preciso falar com você rápido. Acabei a inauguração, entrei no carro, Pedro, rapaz, acabou de ter aqui um acidente numa creche nossa no Santa Maria. Foi a Santa Fé? Não, no Santa Maria, era no Santa Maria a creche. Inclusive a gente inaugurou uma creche nova, essa creche é uma creche alugada, era uma casa alugada, e aí as crianças estavam brincando na hora do intervalo na fossa, na caixa da fossa, e aí as professoras estavam dentro, questão de segundos, minutos, elas caíram, a fossa riu, e uma dessas crianças veio a óbito, uma criança a época, eu me recordo bem, ela tinha a idade da minha filha mais nova, da Roberta, eu acho que uns 6 anos, por aí, 5, 6 anos de idade, só que eu fui acompanhando essa história dentro do meu carro aqui, no caminho porque chegou o Corpo de Bombeiros, fez o SAMU, chegou e tal, e outras crianças conseguiram sobreviver, mas essa criança, infelizmente, isso foi um fato que me marcou muito fortemente. E depois a gente teve a possibilidade de fazer uma creche nova, bem próxima, uma creche feita, porque essa já era uma creche alugada, antiga, que a gente alugava há muitos anos, a prefeitura alugava. Tivemos uma com sede própria e pudemos homenagear a criança que foi vítima. Né? E o outro foi aquele acidente no viaduto ali do Lagamar, aquele viaduto, não sei se você lembra, ele duplicou no Lagamar, a gente fez uma obra. Eu lembro. Né? E aquele viaduto tinha 1 metro de construção, super moderno. Aí eu olhei a tragédia. Caiu, não foi? Que a escora era uma escora, eu não sou engenheiro, mas não era uma escora que como era na água embaixo, era uma escora que escorava em cima. E aí acabou desabando essa escora e 2 trabalhadores acabaram falecendo. Então, são 8 anos, né, não se passa impune sem momentos bons, momentos desafiadores, tragédias, aprendizados e muita emoção. Emoção boa e emoção, como eu disse, triste. Tem saudade, Roberto? Tem saudade? Olha, quando eu vivo as coisas, eu vivo intensa. Tudo que eu fiz na minha vida, eu fiz com intensidade, para não me arrepender 1 segundo de não ter vivido aquilo com toda a intensidade do mundo. Então, vivo com alegria e com sentimento de gratidão mesmo, sabe? Você imagina quando eu fui ali da primeira vez, eu olhei para o céu. A primeira foi muito difícil, né, Foi Roberto? dificílimo, eu tinha 75, eu fui eleito em 2012, eu tinha 37 anos de idade. Eu me recordo, tamanho da responsabilidade. Da da manhã, acabou, fomos tomar uma cervejinha e tal, e conversar, e quando o sol abriu, eu olhei ali pela janela e disse, rapaz, eu sou, olha a honra, nasci aqui, fui criado aqui, estou com minha família aqui, cidade deste tamanho, olha a honra e a responsabilidade. No outro dia de manhã me acordei para dar uma entrevista, já preocupadíssimo, mas orgulhoso e preocupado ao mesmo tempo com o tamanho da tarefa. E vivi intensamente e sou muito grato, orgulhoso e tal, mas essa foi uma tarefa realizada de prefeito e, claro, eu podia ter feito coisa melhor, claro, podia ter feito coisa diferente, claro. Nada é tão bom que não possa melhorar. Eu pude fazer o melhor do que eu pude, né? Mas tenho muito orgulho e felicidade do que eu vivi. Né? E isso para mim foi um aprendizado. Agora, o meu papel nesse momento é um outro. Né? Eu nunca imaginei fazer política, é um ciclo novo, fazer política de uma maneira diferente. Alguém chega um dia, um deputado, vou evitar o nome dele, porque ele está uma figura famosa hoje no Brasil, ele é de outro estado.
chegou para mim e disse assim, Roberto, tu vai fazer o que agora? Eu tenho que ir em Brasília. Aí eu disse, eu vou fazer oposição. Eu disse, não, pai, falando sério, vai fazer o quê? Eu disse, oposição. Eu disse, como é que é isso, macho? Eu disse, país, democracia no mundo inteiro é assim. No mundo inteiro. Né? Vamos para os Estados Unidos, os democratas ganham, os republicanos fazem oposição. E vice-versa. É ruim. É quando todo mundo quer ser governo. Porque o povo fica sem voz. Porque a voz do povo fica calada. Eu vejo isso hoje com muito mais maturidade do que eu via quando era governo. Como é bom e importante ter oposição. E como é bom e importante você aprender a fazer uma oposição qualificada, responsável e com consequência. É isso. Esse é o meu momento, esse é o meu desafio. Vou estar aqui apoiando a reeleição do meu amigo, o prefeito Sarto, em Fortaleza. Vou rodar algumas cidades do interior, onde o meu papel for de apoio, onde for conveniente, útil, a minha presença para apoiar algumas candidaturas no interior, em especial em regiões que me deram o prestígio da sua votação. Né? E vou estar envolvido no projeto de oposição com responsabilidade e com consequência. Essa é a minha missão agora. Vou tratar de, com humildade, fazer isso, aprendendo todo dia, inclusive com meus erros. Alberto, a gente tem aqui mais umas 15 mil perguntas para fazer, mas o tempo não dá, não. Eu queria pegar aqui o gancho, não esqueça a pergunta, Martoni, é extremamente importante. Eu acho que o pessoal que está nos assistindo aí, com certeza eles querem escutar e queriam fazer essa pergunta. Na verdade são duas, mas vou começar por uma. Essa confusão do PDT, né? Cid, senador Cid, versus o presidente da Nacional hoje, que é o André Figueiredo. Toda vez me falta o nome do André, mas André tive com ele em Brasília 15 dias atrás, um cara sensacional. Essa confusão e essa queda de braço, o que é que você vê? Assim, o que é que você tem a dizer sobre isso? Eu tinha muita coisa a dizer. Aí vou tentar. Eu vou tentar, pelo tempo e pela conveniência de não ter que dizer tudo que eu penso sobre isso. Nesse momento, não, velho. Tem um assunto judicial em andamento e tal. Mas olha, para mim é uma questão de bom senso. É uma questão de bom senso. Quem está querendo pautar o partido? Né? Mais ou menos. Não estou falando de uma pessoa. Estou falando de um pedaço de um grupo que está querendo pautar o partido. Foi exatamente quem faltou ao partido no ano passado. Faltar ao partido não é não me apoiar. Não me apoiar, não apoiar o Ciro para presidente, não ter nenhum compromisso com decisões partidárias. Então, o grupo, parte do grupo que hoje tenta pautar o partido é o pessoal que faltou ao partido. Não é que vai faltar, é que já faltou ao partido. Né? Acabou a eleição, claro, ficaram cicatrizes, eu mesmo demorei um tempo para ficar com o coração e a cabeça leve para enxergar o mundo com alegria e olhar para o futuro com projeto. Porque você fica ali, muita conversinha, tem um luto, muita né, Roberto? Tem um luto ali. Tem um luto e muita informação. Porque assim, é como se a gente não tivesse saído da eleição. Alguém me disse uma vez isso aí, e a sensação é essa. Acabou a eleição, se encerra um capítulo. Vamos agora fazer oposição, ser governo, cada um viver sua vida e tal. E se esticou demais essa corda, sabe? O que acontece é que o partido, até no começo do ano, foi quando a gente debateu isso, tinha 3 movimentos. Um movimento que persevera de um grupo querendo fazer oposição ao governo Belmano, grupo que eu faço parte desse pensamento. Por quê? Porque entendemos que quem perde, né, precisa cumprir o seu papel de derrotado, de cumprir o papel democrático de cobrar, e de ficar de fazer esse papel. Fazer uma oposição com responsabilidade. Né? Um outro que nos apoiou, seguiu a orientação do partido, tá certo? E apoiou para valer mesmo, apoiou a mim, ao Ciro, e que levantaram a bandeira do partido, mas que por questões regionais, locais e tal, resolveram dar um voto de confiança ao governo, de dar um apoio ao governo, mesmo tendo seguido o partido. E um terceiro, que já faltou ao partido ano passado, para não usar outra palavra mais dura, porque agora é hora de paz. Né? Então, quando você tem um partido assim tão fraturado como ele estava, e com tantos traumas de natureza pessoal, de sentimentos, e as reuniões do partido, os meus diretórios pós-eleição era uma catarse. Bem animado. Ali, se você tivesse ali 3 ou 4 terapeutas psicoterapeutas, eu tenho um compêndio, um livro para escrever, de tantos sentimentos ali guardados. Mas o que interessa é que, para poder entrar em detalhes, a minha tese que eu defendo hoje
é a mesma que eu defendi em janeiro. Um partido que continua com esse tipo de posicionamento só pode ser presidido por alguém que não queira impor o seu. Já pensou se eu fosse o presidente defendendo a oposição, ter que entender que há 2 outros grupos de colecionários pensando diferente? Então, a única pessoa legitimada por tudo, inclusive por essa ponderação de ser um cara que conversa com a oposição, que conversa com quem votou no PDT, mas é base do governo, e conversa inclusive com quem faltou ao PDT, era o André. Então, se você imagina, não para a boca para fora, não para discurso para a imprensa, se você crê mesmo que há alguma união que possa ser produzida desse universo tão distinto, né, alguma união só se pode se for alguém, um magistrado, que esteja distante desses três, né, ou com um diálogo com os 3. Isso é a primeira coisa. Né? A segunda é porque é alguém que tem um diálogo hoje com o próprio Diretório Nacional. O André é o líder da bancada, é o presidente em exercício, né? O presidente, porque o nosso presidente é ministro hoje de governo, mas está no exercício da presidência, e tem uma história. Então, num ambiente como esse, para você, né, serenar de verdade e não de conversa para enrolar os outros, né, tinha que ser. Então, a minha tese, para não entrar em questões pessoais, ou enfim, aumentar, botar lenha na fogueira, né, jurídicas e tal, é que a minha posição de janeiro persevera valendo, porque creio que, por todos os méritos, o André é a pessoa que pode, de alguma maneira, produzir alguma união possível dentro do partido. Alguém disse, mas do jeito que vai caber o partido no Fusquinha. Quem diz isso já não está mais no partido. É porque já pegou aí carona na Ferrari de alguém. Né? Ferrari já pegou a carona na Ferrari de alguém. Tá de Ferrari vermelha já. Então, assim, quem diz isso é porque, de fato, não imagina qual é a lógica, qual é o sentido de fazer um partido. E eu faço política, como eu disse, por paixão. Projeto, desejos, claro, a gente é movido por isso. Mas tem que ter uma dose, né, de desprendimento nesses momentos. E eu acho que é o que está faltando a muita gente nessa briga aí, em que há muitos interesses de muita gente, né? E normalmente a sombra do governo é mais frondosa. Mal sabem que é caminhando no sol, né? É caminhando na dificuldade que a gente cresce. Eu prefiro a estrada difícil, de pedra, de obstáculo, de sol, que se conecte com a do meu povo. Porque embaixo da sombra eu não vou ter energia nem força para lutar pela gente que me confiou tantos anos mandatos. Agora é hora de, sem mandato, andar pelo sol lutando pela nossa gente. É isso. O homem é bom. Acaba com o estilo, né, Marlon? É bom. Roberto, ouvir o Roberto é um prazer, né? Verdade. Marlon, aí? Bom, rapaz, eu tenho uma pergunta para lhe fazer, Roberto, que foi centenas de pessoas que pediram essa pergunta. Inclusive, eu parei aqui, até peço desculpa que você estava falando, eu tive que olhar aqui. E muita gente lhe elogiando, inclusive uma moradora do Bom Jardim disse que você foi o único prefeito que olhou para o Bom Jardim e tal. Várias pessoas aqui estão falando. Obrigado, aí. Muito elogio. Então, até quando eu ia saindo de casa, uma vizinha minha lá, faça essa pergunta aqui para ele, porque a gente está com ele, a gente gosta dele, então vou lhe fazer essa pergunta aqui, que é várias pessoas que estão querendo saber. De 0 a 10, qual a possibilidade de você ser o candidato a prefeito de Fortaleza em 2024? Antônio, já respondi isso aqui mesmo, de alguma maneira, vezes, né? Por diversas vezes, e não quero diminuir, porque a coisa mais importante que eu fui na minha vida, em termos de cargo, e possivelmente que eu serei, nada foi mais importante para a minha vida, para a minha realização, para o meu aprendizado e para a construção de um legado de vida que fique, do que ser prefeito de Fortaleza. Mas nós temos agora no nosso partido um prefeito no meio, pouco mais da metade do segundo biênio do seu mandato, como eu disse, continuando obras com extrema responsabilidade, lealdade, amizade, porque um homem de espírito público faz isso por carinho ao passado e responsabilidade com o futuro, com um projeto em andamento e como pré-candidato a prefeito. E eu entendo, como eu disse, que essa minha missão de prefeito foi uma missão realizada, que me deu enorme prazer e que agora a minha missão é poder, de alguma maneira, no que for possível, no que for útil, ajudar o trabalho transformador que o meu partido tem feito aqui, através da liderança do prefeito Sarto, numa grande aliança que envolve outros partidos e vereadores
de muita responsabilidade como o PPCEL. Só para fazer uma elogio ao PP também, Mardoni. Eu dizia muito isso, não é para agradar vereador, não. Até é uma cobrança para alguns, eu dizia até. Quando o bairro tem um vereador eleito, e quando é alguém que trabalha pelo bairro, né, isso ajuda a prefeitura. Isso ajuda a prefeitura. Porque quando é o vereador que vai discutir lá com a CEINF ou com a SEDUC a localização de uma creche, de uma escola, de uma obra, que aqui não pode, aqui vai dar polêmica, aqui o povo não quer, aqui o povo quer ali. Esse tipo de trabalho de parceria do prefeito com o vereador, que tem liderança no bairro, ajuda o povo e ajuda a prefeitura. Quantos erros eu deixei de cometer porque fiz isso? Não coincidentemente, aonde eu tinha um vereador aliado, trabalhador, forte, eu tinha uma boa avaliação na gestão local. Então é esse trabalho em parceria que modifica a cidade e eu, apesar de ser muito grato, é isso que me alimenta. Você sabe como esse elogio para mim é importante, porque eu estou sem mandato. Então eu vivo de sonho futuro. E o sonho futuro ele precisa ser alimentado pelo reconhecimento. Isso faz um bem danado, eu fico muito grato. Não é energia grande, não. Eu estou definido, o meu papel agora, nesse momento, é fazer oposição. E repito, que a oposição, o cara só quer esculhambar o outro. Não é isso. É fazer oposição política, democrática, respeitosa ao governo estadual, conversar com outras lideranças de outros partidos, né, fazer parcerias com outros partidos em outras cidades e aqui tentar, na medida do meu possível, no que eu posso, junto com outros amigos, nosso partido e com aliados, ajudar o projeto administrativo do prefeito Sarto. E ele, muito responsavelmente, como eu também fiz quando eu estava no terceiro ano de prefeito, não quer falar de reeleição e nem de briga política, está muito certo. O papel do prefeito é focar em trabalhar, melhorar, corrigir erro e deixar para o próximo ano. Porque é só em agosto do próximo ano, a distância, vai ter convenção. Demorar muito ainda. Para poder falar de eleição com o povo. Mas fico muito grato com as palavras. Obrigado. Roberto, mais um, seu tempo já está estourado, mais um aqui para terminar. Você falou de sonhos, que você é um homem que tem muitos sonhos, muitos planos e é muito competente, já foi falado isso aqui várias vezes, e eu acho que tem possibilidades reais de chegar lá. Eu acredito que deva ser um sonho seu ou um projeto futuro seu. Obviamente a data não se sabe, 2026 está muito longe, mas como é que você enxerga em 2026? Claro que temos uma campanha aí de prefeito duríssima no meio disso, mas 2026 já existe aquele negócio já de minha meta é 2026. Está muito cedo para eu ter um projeto político pessoal para 26, mas eu posso dizer aqui, sem segredos, né, que eu alimento o sonho de um dia ter o privilégio de governar o Ceará. Legal. A gente vive de sonhos, né? Se isso vai se viabilizar, até eu ser candidato, até viabilizar uma candidatura, depende muito mais dos outros, das circunstâncias, das nuvens, do sol, do momento, que a minha vontade está aqui guardada no meu coração, mas com a humildade de trabalhar um projeto que amplie o grupo da oposição, que possa dar força e voz a essa oposição, e lá na frente a gente sentar com maturidade, desprendimento, e construir primeiro um projeto para o Ceará que corrija o que eu comecei falando, que é a questão do emprego, a questão da violência, da saúde, né, de atenção ao interior do estado do Ceará, né, de uma boa governança, de uma situação financeira difícil, de combate à pobreza, é construir primeiro um projeto que mobilize as pessoas, e não é só partido, é quem empreende, é quem trabalha, é quem produz, sabe, é quem pensa na academia, é mobilizar um sentimento que envolva, inclusive, a classe política, mas não só os políticos, e lá na frente, a gente com maturidade, com um grupo de pessoas, de mulheres e de homens que pensem a oposição, a gente definir nomes. Mas isso está tão distante, é até inapropriado, o governador não tem nem um ano de governo ainda, sim, claro. E torcer para o Ceará, claro. Aliás, eu fui dizer isso uma vez, alguém disse, você não é leão, não? Eu disse, eu torço leão. E não é por conveniência que está bem agora, não. Mas eu sou um torcedor do Leão que sempre torce pelo Ceará. O Moacir é testemunho, porque ele é alvinegro, quando o Ceará está jogando em outros campeonatos. Mas agora é hora de dar uma forcinha pro Leão dia 28. Todo mundo. Mas foi uma pena, Roberto, ano passado a gente não ter lhe feito governador, porque se as pessoas tivessem olhado um pouco além da paixão política, né, bastava a gente dar uma olhada para Fortaleza e saber o que era a Fortaleza antes do Roberto e pós o Roberto. Foi um negócio... A nossa capital ficou um negócio sensacional depois que você entregou o Sarto. Preparadíssimo, né, Roberto?
Mas é isso, eu queria falar aqui um pouquinho dos nossos parceiros, Boteco do Caetano, meu parceirão aí, o homem é bom, é estourado, cerveja gelada, tem um na Palpina, tem um na Perimetral. Gardel já andou da Palpina, o Gardel? Rapaz, tem que deixar o pessoal entrar lá, Gardel. Meu presidente esteve aqui com a gente também, contando a história dele, não foi, Rafael? Gardel desenrolado, o homem é bom. PPCL Cast, que é o nosso quadro de toda segunda-feira, 19, rapaz, quanta honra, né? Nós dois, Cabo Remato lá de Santa Vitória, filho do tratorista, filho do vendedor de churrasco, estamos aqui batendo um papo aqui com os maiores prefeitos da história de Fortaleza, o maior até então, quando o prefeito Sarto terminou, eu acredito que o prefeito Sarto vai ultrapassar o Roberto em termos de obra, nós estamos trabalhando para isso, viu, prefeito? E nosso futuro governador aí, quem sabe, né? Vamos trabalhar para isso, se Deus quiser. Cid Gomes que aguarde, quando você for governador, você vai atropelar todos eles. Então, pra história. Rapaz, demorou quantos segundos, Rafael, aqui? 30, 40, 20? 40. Diminuído um pouquinho, botado 20. Falar dos nossos outros parceiros, tem Ofertaço, supermercado aí, abraço Selmar, abraço Quixadá, já vai passar. Tem companhia de churrasco da minha irmã lá em Juazeiro, PPCL Conceito. Shopping Rio Mar Kennedy, Shopping Eusébio, lá no Eusébio é o jeito. Tá onde? Rio Mar, Eusébio, Rio Mar Kennedy, Eusébio e Juazeiro do Norte também, lá tem uma minha irmã. Minha irmã tem uma. Tamo aí na peleja. Serra Veículo, Serrinha. Cadê o homem? Serrinha, cadê tu, homem? Entrou não? Onde é que fica a loja dele? Serra Veículo lá na Zé Bate, tem um amigo nosso que tem uma loja de carro também, é do interior. Também. Se tiver um fusquinha, eu vou passar por lá. tem que ser amarelo, Ofertaço, nossa rede de supermercado aí, meu sócio Selmar, Quixadá, os homens estão lá na luta. Eu aqui papiando, ele lá trabalhando pra nós. Por isso que é bom ter sócio bom, viu? Mas, galera, tem muita pergunta para fazer, mas nós vamos encerrar porque o Roberto tá cheio de compromisso, vai pro FIFA. Quando ele chegou, foi uma das coisas que ele disse, rapaz, eu só vi mesmo. E aí, quanta honra, viu, Roberto? E uma pessoa chegou para mim e disse, rapaz, você tá com muito moral com o Roberto, porque... Duvidando, né? Eu acho que ele não vai não, viu? Porque recebeu um monte de convite e aí não foi. Eu disse, rapaz, tomara que ele vá. Mas daqui o homem veio. Vou te contar uma coisa. Viram assim, eu fugindo das polêmicas da imprensa e os homens perguntaram tudo que eu não queria responder, não foi? E eu respondi. Obrigado. Um papozinho aí sem compromisso e saiu bem liso, o homem é liso. A forma educada e humilde, né? Você tem uma educação ímpar, né? Sua educação é diferenciada. Roberto, dá um alô pra galera, boa noite, para se despedir. Obrigado, irmão. Deixa alguma consideração se você quiser. Do respeito que eu lhe tenho como cidadão, como empreendedor e como homem público. Não por acaso, o primeiro mandato, você é um dos líderes da casa, todo mundo fala isso. Amém. Você sabe disso. Tem respeito, carinho, palavra. Isso é coisa fundamental para quem está na vida pública. E desejar muito sucesso a você, meu irmão. Você está na luta aí de servir ao povo. Poderia estar muito mais tranquilo fazendo só o que você faz já muito bem, né, que é a iniciativa privada, mas está se dedicando a fazer isso. Então, parabéns, sucesso, muito obrigado pelo convite. Marlon, muito obrigado aí pela oportunidade de conversar com você. Meu camisa 10, vai pro racha, rapaz. Nunca mais fui jogar com a gente. Rapaz, o craque é homem. Tô parado, tô dele. Marlon, boa noite, dá boa noite pra galera. Obrigado. É um momento único, Roberto. Agradecer demais aqui, Pepe, esse momento. Agradecer você, Roberto. Isso vai ficar aí eternizado aí na internet, né, esse momento. Eu tentei fazer com que você saísse da linha, mas você não saiu, né? Fiz aqui algumas perguntas e queria fazer uma última pergunta e saber de você. Se você pudesse convidar alguém para tomar um café agora, quem você convidaria do seu lado para conversar? Meu pai que morreu em janeiro. Janeiro agora? Foi, se eu pudesse. Quantos anos? De volta 70, ele é de 46, morreu em janeiro, morreu com 76, né? E meio. Com certeza, então, essa sua educação veio muito da herança dele, né? E que momento assim você tem na sua mente? Assim? Maria, com ele são intensos e vários, e a vida inteira perto de mim, até no dia da minha derrota, o papai já estava bem doentinho, estava terminal já, com câncer, até aquele dia ele aguentou firme, sabe, assim, e alguns dias depois, uma semana, 10 dias depois, aí foi uma piora, já estava grávida já uns 2 anos, mas lembro de tudo, então tem do meu lado e continua do meu lado, não é porque ele faleceu que está longe, certeza. Continua vivíssimo, pelos exemplos e pelo carinho, tenta ser um cidadão melhor a partir do exemplo dele. Show de bola. E eu queria entregar aqui um presentezinho bem simbólico para o nosso convidado, Roberto, um bonezinho da PPCL Cash. Vamos fazer as caminhadas. Isso aí. E a caneca, para você tomar um café lá. É corredor. O Lúcio Bruno me acompanha?
Lúcio Bruno, consegue Lúcio, acompanhar? ele nunca correu comigo, não. Mas está correndo bem, parece. Emagreceu, perdeu um peso. Ele e o Felipe estão correndo junto, né? Os dois, né? Próximo é o Ciro Gomes. Ciro Gomes, aí sim. Essas perguntas que eu faço aqui com o Ciro respondendo ia dar bom. Quando nós saímos ali fora, a negada já tá esperando pra mim e ele saiu no tapa com a negada. Eu ia lá ao lado dele. Pessoal, mas aqui passando para agradecer a audiência de vocês. É mais de 1 hora, não sei que passa, viu, Roberto? Tá com 1h20. É a 1h20 que eu disse mesmo, viu? 1h20 de conversa. Em momento algum aqui a audiência baixou, vocês estavam aí atentos, escutando. E a gente aqui também atento, escutando. Tinha hora que a gente já fazia era cochilar, começando aí fala muito bem, fala muito bem. Ninguém comeu o bolo não, Bebel. Nem o bolo comeram. O pessoal que tá aqui, o Rafael, o Guto, nem o bolo comeram hoje, só ansioso para escutar o Roberto. Mas galera, é isso, obrigado. Segunda-feira a gente tá de volta. Um forte abraço, que Deus possa nos abençoar. Roberto, meu irmão, obrigado mesmo. Você não sabe a honra que a gente teve de receber você aqui. Obrigado. E quero agradecer também ao Henrique, que foi quem fez essa nossa ponta também, né? Cobrar do Lúcio, que eu pedi pra falar com você, viu, Lúcio? Tu não falou, mas o Henrique falou, meu deputado forte. Tamo junto. Valeu, galera. Obrigado, que Deus nos abençoe. É nóis, tamo junto.